Todos, fala aqui Marcelo Lisboa, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Fortune Tiger aqui no canal. E o vídeo de hoje, pessoal, novo bug no jogo. Será que é verdade? Será que esse bug mesmo está acontecendo? Vamos testar aqui o novo bug do Fortune Tiger. Você que não é inscrito ainda aqui no canal, aproveite agora, já se inscreve aqui embaixo, deixa aquele like no vídeo e não se esqueçam, compartilhe o vídeo à comunidade de jogadores de Fortune Tiger, que pode ajudar muitos outros jogadores. Bom, pessoal, vocês sabem plenamente, está acontecendo na internet aí, aparecendo bugs no jogo de tudo quanto é cor e tamanho. Será que é verdade? Será que não é verdade? Será que isso acontece? É o seguinte, pessoal, tem muitos bugs que eu não vou nem testar porque é uma balela pura, né? Uma invenção, mas uma invenção daquela mesmo, da pior invenção. O que acontece? Me chamou a atenção aqui um bug que o pessoal está falando no jogo. Eu já testei no último vídeo aí o bug de ficar clicando na tela. Bom, para você que está acompanhando aqui a série toda, eu estava com 421 de banca 08. Pedi para carregar R$ 2.000 aí no Brasil, porque eu quero agora desvendar muitas estratégias e muitos bugs que estão acontecendo na internet que não são verdade. Que tem a ver simplesmente com uma questão ou banca demo, ou aí essas banquinhas aí meio fake. E nós vamos colocar um dinheiro de verdade para verificar como que funciona jogando numa Bet 10, numa Bet 15, numa Bet 20. E vamos ver a realidade de tudo isso que acontece numa facilidade na internet, e quando nós vamos com o dinheiro real, a coisa é bem diferente. Porque eu vejo tudo acontecer do melhor possível. O pessoal com banca de 4 mil levando para 50 mil, pessoal de 50 mil chegando a 500 mil. É tudo uma facilidade, ou seja, então, para tirar essa dúvida, para a gente não ficar aqui só na parte de baixo, enfim, vou gravar agora essa série aqui desses bugs aqui e vamos dar uma analisada nesse negócio, né? Então, qual que é o bug aqui, o novo bug que está na internet? O novo bug que está na internet é uma coisa mesmo absurda, né? Ou seja, está relacionado com o movimento do tigre. Se o tigre olhar para baixo aqui, nós temos que colocar aqui no automático. Eu vou começar aqui com uma Bet 10. Deixa eu ver se tem Bet 10. Eu vou começar com a Bet 12. Logo de cara. O bug fica bugado mesmo, né? Então, o que o pessoal está falando é o seguinte. Se o tigre olhar aqui para baixo, assim que ele olhar para baixo, você pega e coloca no automático. Esse é o novo bug. Ainda não está muito na internet, já está saindo em grupos aí. E eu chamo isso de qualquer outro tipo de coisa, porque é fator sorte, indiferente aonde você vai jogar aqui nos botões. Aqui é simplesmente funcionalidades para nós apostarmos no jogo. Mais rápido, normal e automático. Já expliquei isso em alguns vídeos, e você que está chegando aqui agora, que vai assistir esse vídeo pela primeira vez, então você vai entender o seguinte. Turbo, velocidade mais rápida na rodada, não faz diferença. É normal para aquele jogador que quer, de repente, estar analisando com calma, e rodada automática para aquele jogador que não tem interesse de ficar apertando o botão, ele deixa no automático tomando um cafezinho dele. Bom, vamos concentrar aqui então, vamos esperar aqui esse tigre olhar para... Será que ele vai olhar aqui para baixo aqui, né? Daqui a pouco vão inventar um bug que é o seguinte, na hora que ele abrir a boca, ou seja, se você deixar a conta parada sem mexer aqui no mouse, ele vai fazer ali uma ação normal, que está pré-programado, como se ele tivesse com sono. Há determinados momentos que ele dá uma girada na carta. Há outros momentos que ele faz o seguinte, ele olha para baixo. E há momentos que ele faz o seguinte, ele ameaça que vai soltar uma carta e não solta uma carta. O que é isso, pessoal? Isso daqui são as animações do jogo. Ou seja, está pré-programado de acordo com determinado timing, né? Isso está pré-programado. Não tem qualquer interferência a animação do jogo ali em cima lá. Rodou a carta. Não tem interferência. Mas o que acontece? Há muitos aproveitadores aí na internet que não tem experiência nenhuma do mercado de slots. Aliás, não teve o cuidado, pelo menos, de estudar o que é uma coisa chamada RNG. São vários tipos de programação de RNG. E aí, aquele trabalhador, aquele cara que de repente quer começar a jogar, não conhece, né, a realidade do que está por trás do jogo. De repente pega ali um cara que tem 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de inscritos e vai acreditar que o que esse cara está falando é verdade. E no fundo, talvez ele não sabe nada do que está falando. Aliás, talvez não. Ele não sabe absolutamente nada do que está falando. Bom, pelo jeito ele não está aqui no momento, piscou o olho. Vamos lá fazer o seguinte, vamos começar aqui, aqui que é o novo bug.
Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou fazer aqui, ó, capacidade de banca para vocês entenderem. Eu tenho 2.400 e qualquer coisa. Se eu for numa bet 100, eu tenho 24 rodadas. Numa bet 10, já sabe quantas rodadas que eu tenho, 240 rodadas. Eu vou colocar aqui em 10 rodadas, o limite que eu quero gastar é 120. E vamos lá contar com a sorte, vamos jogar hoje aqui no fator sorte. 10 rodadas, se ele tiver que pagar, ele vai pagar. Se ele não tiver que pagar, ele não vai pagar. Então não tem aqui qualquer tipo, olha lá, ameaçou, olha aí, ó, ameaçou. O que nós vamos... Faz parte da funcionalidade do jogo. Faz parte para o jogador, essas animações para o jogo não ficar monótono, né? Então vamos analisar 10 rodadas no automático, vamos fazer 10 rodadas no normal e vamos fazer 10 rodadas no turbo, na bet 12. Claro que se a qualquer momento ele fizer uma linha de combinação, ele vai pagar uma grana. Então isso enche o olho do jogador. E aí é que o pessoal acaba por ser, eu chamar de ilustradores de jogos de slot. Ficam ilustrando, como se fosse o mágico. Não tem mágico. Olha lá, terminou. Agora nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer 10 rodadas aqui no normal. Vamos lá. Uma primeira rodada, começamos com 2.400 qualquer coisa. Vamos aqui para uma segunda rodada, beleza? Vamos contar 10 rodadas. Cruzou ali, beleza? Vamos aqui para a nossa terceira rodada. Vamos aqui, quarta rodada, ou seja, né? Não tem qualquer tipo de interferência. Vamos aqui para a nossa quinta rodada, acho que é isso. Sexta rodada, peço desculpa. Sétima rodada, beleza. Maravilha, nada por enquanto. Primeiro cruzamento 7 ao contrário. Maravilha. Oitava rodada por aqui. Nada. Combinou a linha de baixo, devolveu. Nona rodada, né? Rodada 9. Combinou ali mais uma linha ali. Tudo bem. E a nossa 10ª rodada. Bom, nada. E vamos fazer agora 10 rodadas de turbo. Vamos lá, então. Primeira rodada, beleza. Segunda rodada, vamos embora. 2, 3. Vamos lá contar que fica mais fácil. 4, beleza. 5 rodadas, beleza. 6 rodadas por aqui, maravilha. 7 rodadas. 8 rodadas. 9 rodadas, beleza. 10 rodadas. Ou seja, estamos aqui no prejuízo, né? O que vocês querem? Então vai falar, Marcelo, então faz mais 10 rodadas. Vamos fazer o contrário agora. Começar com 10 rodadas no turbo até chegar no automático. Quando ela tiver que pagar, ela pode pagar ou no automático ou no turbo em qualquer lugar. Não tem como. Então o novo bug aí do pessoal cai por terra, né? Vamos lá. 2 rodadas, vamos embora. Vamos ver onde que ele vai bater. 3 rodadas. Bet 12 é uma bet mais alta. Ele amarra mais. Plano de retenção é mais longo, mediano é mais longo. Por quê? O que seria dos cassinos, cada vez que você estiver jogando uma bet mais alta, ele ficar te enchendo o bolso de dinheiro. Não teria cassino para jogar. 3. Vamos embora aqui, 4 rodadas. 5 rodadas por aqui. Vamos embora, vou pôr em risco essa grana. 5, 6 rodadas. Aqui é dinheiro real, não tem como. 6, 7 rodadas. Beleza? 8 rodadas por aqui. 9 rodadas por aqui. Beleza? 10 rodadas. Nada, deu combinação de dragão, 10 rodadas, devolveu alguma coisa. Bom, tudo certo. Então vamos tirar do turbo, vamos para a rodada normal. Vamos lá, uma. Beleza, quando ele tiver que pagar, ele vai pagar. Se ele não tiver que pagar, não vai pagar nada, nós quebramos uma banca. Marcelo, mas o que você está fazendo? Isso daqui é para provar. Eu estou colocando uma capacidade de banca porque o pessoal gosta de jogar com umas bets altas e está mostrando aí ganhos exuberantes aí na coisa, e só serve para ficar influenciando um coitado que não tem condição de fazer aquilo, e o dia que ele arrumar a condição, ele vai achar que aquilo é tudo muito fácil. Moral da história, pode ser que ele quebra ali toda a grana dele, gasta ali um FGTS, gasta um salário todo ali, seguindo balelas de internet. Beleza? Então vamos embora. Vamos lá. Nem contei aqui as rodadas. Vamos fazer um pouco de cada lado, porque não precisa contar. Quando ele tiver que bater, ele bate alguma coisa. Vamos embora. Se não tiver que bater, nós não vamos ganhar nada por aqui. Vamos fixar. Bet fixada e vamos partir para cima. Eu vou correr risco. Por quê? Porque também eu jogo em outras plataformas e ganhei bem. Entendeu? Eu jogo há 20 anos, não jogo há 20 dias. Eu tenho já um caixa, uma estrutura que eu explico nas minhas mentorias, chamada estrutura financeira montada, que é uma coisa extraordinária. Beleza? Nada. Vamos lá para o automático. Olha lá, ameaçou de novo. Beleza. Tem aquela outra estratégia aí do pessoal que é o seguinte. Vamos lá. Se ele ameaça, aumenta a bet. Vamos embora, vamos pôr no automático, 10 rodadas. Vamos ver onde que ele vai combinar qualquer coisa. Se ele vai combinar qualquer coisa, fazendo isso daqui, ó, na realidade. Ó, já foram lá 400 de prejuízo aí, ó. Só para vocês verem como que é a realidade das coisas. Jogando numa bet alta, se ele fechar uma tela boa, claro que pode dar um prêmio bom. Claro que nós podemos forrar o mundo por aqui.
Não tenho dúvida disso. Então, eu vou colocar aqui uma grana em risco nesse vídeo aqui, só para testar aqui. Vamos ver se ele dá uma olhadinha para baixo ali. E depois tem uma outra que você tem que parar aqui no 3, pessoal. Nossa, é impressionante. É o cúmulo do absurdo que essa galera tá inventando na internet. Vamos lá, de novo. Vamos fazer lá do cara. Você tem que parar na rodada 3. Meu Deus do céu, você tem que parar na 3 aqui. Vamos lá, na 3 você para. Então, quer dizer, o mais engraçado é que o cara que faz uma coisa dessa, ele não tem a capacidade de fazer o seguinte, de testar isso 50 vezes e falar assim, pessoal, vou filmar 50 vezes fazendo a mesma coisa. E aí quando fala assim, 50 vezes fazendo a mesma coisa, deu lá, 47 vezes deu certo e 3 vezes deu errado. Aí sim poderia ser uma estratégia, poderia ser um erro no jogo, né? Porque a maioria das vezes tá acontecendo, né? E olha só a grana indo embora, ó. A grana tá indo embora. Vamos deixar a grana indo embora porque depois eu recupero isso daqui da forma certa. Não há problema. E eu quero trazer esse conteúdo para precaver uma pessoa que de repente está com uma grana parada numa poupança ali, de repente vai correr atrás dessas histórias aí, dessas estratégias milagrosas, desses bugs. Olha lá, eu esqueci de parar, pessoal, desculpa aí, peraí, eu tenho que parar aqui o negócio no 3, meu Deus. Então, não posso deixar ela aí mais que 3, não. E o engraçado é que quem coloca a estratégia faz umas 30 vezes, dá tudo errado, e na hora que dá certo ele dá um pulo na cadeira lá, parece que ele vai dar um mortal encarpado lá, né? Vamos lá, eu tenho que parar aqui no 3 aqui, né? Porque no 3 eu não posso deixar seguir acima do 3, porque senão não dá certo a estratégia, né? Enquanto isso o dinheiro vai indo embora, porque quando é dinheiro real, é assim que é a realidade, ó. Parou no 3. E aí? Parou no 3. O que você faz agora? Não faz nada. Agora vamos lá novamente. Vamos aqui para a rodada automática. E vamos agora aqui circular a bet. Perceberam que a bet 12 está amarrada? Vamos agora fazer uma coisa aqui, ó, bet 8. Vou circular a bet e fazer uma jogada aqui para tentar recuperar um pouco dessa grana. Fazer uma jogada alta. Vamos dar uma circulada e tentar encontrar as bets que está pagando. De repente você está com a bet 12, está amarrada e outras bets mais baixas ela pode estar distribuindo. Então vamos tentar recuperar qualquer coisa aqui, circular um pouco as bets, que é mais lógico, porque senão o jogador ele vai ficar aqui nessa vida de estratégia aqui, só funciona para a galera. Claro que um jogador ou outro, pegar um momento de distribuição da slot, vai fazer essa mesma coisa e vai falar assim, nossa, funcionou. Só que aí você, jogador que faz isso, que funcionou, que talvez até defende uns caras desses, você testa isso 50 vezes. Se pelo menos 30 vezes funcionar e 20 vezes não, eu posso falar para você, ó, isso é realmente um erro do jogo que está acontecendo. Agora, você fizer uma vez no fator sorte acontecer, aí esquece disso, né? Esquece disso plenamente. Então, vamos lá subir essas bets aqui agora, beleza? Vamos escalar esse negócio aqui, partir para cima aqui das bets de recuperação. Vamos lá ver o que a gente consegue fazer. Vamos embora. Vamos tentar recuperar, já estamos, não, soltou carta. Espoleta na bet 8. Se ele fechar na bet 8, recuperamos um pouquinho da grana, para não sair no prejuízo aqui também, que não é meu interesse perder essa grana. Isso aqui é a grana, né? Não tem esse interesse. Fechou. Beleza, na 840, 400, recuperação em cima. Olha aí a diferença das estratégias. Toma. Olha lá, não recuperei ainda. Então agora ele vai fazer um plano provavelmente de retenção, ele pode fazer distribuição. E aqui é que a gente faz o pulo do gato, né? Pode ser que sim, pode ser que não. Vamos lá circular um pouquinho aqui, né? Vamos verificar aqui novamente a bet 12 para ver se ela melhorou, né? Vamos fazer aqui uma circulada na bet 15, fazer uma jogada alta. Tô com banca para isso agora. Vamos tentar sair aqui, pelo menos recuperar a grana. Vamos movimentar essa bet tudo de novo e vamos fazer aqui uma jogada na realidade. Beleza? Dragão, pessoal. Meu Deus. Se fecha na bet 15 o dragão aqui, nós forramos o universo. Não fecha, né? Isso aqui seria aqui. Mas excelente. Ótimo. Então ele soltou o dragão aqui, ele pode soltar uma outra carta e fechar. Pode acontecer. Muito dragão na bet 15. Beleza, recuperamos a grana. Recuperamos a grana. Vamos lá. Fazer um pouquinho de bet 15 aqui. Não vou fazer mais que isso, que eu também acho que é desnecessário. Beleza, beleza. Grande ganho em cima aqui. Fechou. Fechou. Vocês perceberam a diferença do que é um jogador ele saber jogar, do que é um jogador ele correr atrás? Claro, agora vamos fazer um pouquinho de bet 4 aqui atrás, aqui, ó. Quietinho na bet 4 aqui, esquecer desse negócio, novo bug do jogo. O bug do jogo é o jogador saber jogar, é o jogador ter uma preparação psicológica, é o jogador controle emocional, é o jogador entender aquilo que ele está apostando, aquilo que está retornando, é o jogador entender plano de retenção, mediano e distribuição. A slot não vai passar a vida toda distribuindo, e de repente você pega uma bet que ela está amarrada, você pode fazer o que você quiser, não tem hipótese, entendeu? Não tem hipótese. Então,
Essa é a grande realidade. E daqui para frente eu vou estar trazendo. Eu não gosto de estar fazendo vídeo jogando alto. Vocês me conhecem há anos, eu não gosto disso. Claro que nos vídeos mais antigos eu filmava jogadas mais altas. Olha lá. Vamos fazer até os 2.600, sair com 200 de lucro, provavelmente. Para vocês verificarem que muitas vezes também em bets altas acontece de você baixar muito. E de repente quando ela faz alguma coisa, você no fator sorte pega um ganho por ali. Então, moral da história, é natural que você vai circular muita grana. Poxa, Marcelo, eu queria ver você jogar então em bet alta. Vocês não vão ver eu jogando em bet de 50 reais. Não vão ver jogando em bet de 30, bet de 40. Por quê? Muitas vezes você, quanto mais aumenta a bet no dinheiro real, mais amarrada a slot fica. O que seria dos cassinos se todas as vezes que você aumentasse uma bet para 50, ele te desse lá 50 mil? Ué, ninguém trabalhava mais na vida, ficava todo mundo vivendo disso. E as coisas não são assim. Só acontece essas coisas aí, igual aí umas moças aí na internet aí, umas blogueiras, começa com a banquinha de 500. Olha, galera, eu tô com 100 mil, jogando na mesma casa. A inteligência artificial não analisa que ela aumentou. Pode acontecer com uma, com outra, como ganhar na Mega Sena, pode acontecer, né? Agora, a maioria de todo mundo começa com a banquinha de 500 e tá lá nos 100 mil, 200 mil, 500 mil. Ô, pessoal, isso acontece aí uma vez na vida e outra vez vai lá saber quando. É todo dia. É impressionante o que essa galera faz para converter para uma pessoa lá entrar numa casa para ela ganhar ali por ter convidado a pessoa para entrar na casa, né? Pelo link dela, não sei da onde ali, pelo patrocínio que ela tem na casa. Então, é o cúmulo, né? Isso daí é o cúmulo. Só tá ameaçando, beleza, vamos embora mais um pouquinho aqui de rodada de bet 4 aqui. E vamos ver se ele solta ainda qualquer coisa aqui, beleza? Figura do dragão. É isso daí, pessoal. É isso daqui que a gente tem para hoje. Levantamos a banca. Marcelo, mas espera aí. Então quer dizer, se eu vim aqui pegar aqui minha poupança e colocar 2 mil aqui dentro, a minha chance é maior? Não faça isso. Não faça isso. Comece lá de baixo, devagar, com calma. Quem não sabe valorizar pequeno ganho não vai saber valorizar grande ganho. Quem não sabe gerir uma banquinha de 100, uma banca de 200, não vai também gerir uma banca de 2 mil. Isso daqui são por escala, pessoal. Você quebra uma banca de 2 mil no mesmo tempo que você quebra uma banca de 200 não sabendo jogar. Então, o meu conselho que eu dou para você que está começando agora, que está entendendo que chegou aqui através dessa capa desse vídeo, novo bug atualizado. Você chegou aqui para você ver a realidade que não tem bug. Você acha que um negócio que movimenta trilhões por ano para os cassinos, eles iam deixar errinhos, bugzinhos, ali para ele estar perdendo dinheiro? Ou então, se tivesse realmente, pode acontecer um erro, ninguém é perfeito, uma programação de RNG, ela é 0,01%, é nulo de erro. Porque é uma coisa que movimenta trilhões. Os melhores programadores estão lá dentro, todos os dias analisando tudo que está acontecendo. Então vocês acham que é um joguinho como se fosse um joguinho qualquer, cheio de bugs ali? É um jogo de aposta, pessoal. Acorda para a vida. E você, criador de conteúdo, que anda colocando essa balela na internet, põe a mão na consciência. Porque tem muita gente indo atrás daquilo que você está colocando por ter 1 milhão, 2 milhões, 7 milhões. E as pessoas acham que você realmente... E de repente, esses canais, nenhum desses eram canais legítimos de slots. Não começaram em slots, eram canais de Minecraft, de Roblox, de qualquer outra área. E que agora migraram para o mundo de slots. Então você assiste um cara, ele tem 7 milhões, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. Vai analisar o conteúdo que ele tinha para trás. Ele não é um canal nativo chamado que começou só com slots. Então, aí é que está todo o engano das coisas. E a pessoa analisa uma pessoa dessa com a quantidade de inscritos e fala assim, nossa, esse cara tem autoridade, ele sabe o que ele está falando. Começou a jogar ontem. É café com leite nesse mundo de aposta ainda. Não quer dizer que ele não possa ficar bom, mas hoje ele é café com leite. Hoje ele não sabe nada. E o pior de tudo, ele não teve o cuidado de pelo menos estudar um pouco do que é a realidade desse tipo de jogo para poder estar gravando um conteúdo, para poder estar aí com história de minutão, história de salinha, de sinais, de bugs de jogo. Por quê? Não tem conteúdo, não tem autoridade dentro daquilo que realmente é. Beleza, pessoal? Compartilhe esse vídeo bastante. É muito importante para muita gente abrir o olho. Marcelo Lisboa e valeu!